Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma semana, mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom saber que eu posso contar com a sua companhia. E fica com a gente porque hoje tem vários assuntos importantes. Nós vamos falar sobre o resultado da reunião entre os sindicalistas e o presidente do INSS. Vamos falar também sobre entrega da declaração do imposto de renda e também sobre saúde mental. É que os afastamentos por doença dispararam no Brasil. E quem vai me ajudar nessa condução é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo dos Santos Araújo, meu parceiro de toda semana. Marcelo, vem para cá. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite você, está nos assistindo, está nos acompanhando. Vamos começar mais uma semana aí, pensando positivo, que tudo vai dar certo. É isso, hoje é segunda-feira, 17 de março de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. E vamos começar falando sobre imposto de renda. É porque o envio da declaração de 2025 começou hoje. E vamos saber aí quais as principais mudanças para este ano. A ampliação do limite de isenção para rendimentos tributáveis. O valor de rendimentos tributáveis anuais que obrigam a entrega da declaração subiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888. A declaração pré-preenchida vai ser mais completa. A Receita Federal ampliou o cruzamento de dados para facilitar a declaração pré-preenchida, incluindo informações sobre criptoativos e transações imobiliárias. Também há mudanças no parcelamento e no pagamento. O imposto ele pode ser parcelado em até 8 vezes. Mas agora o débito automático, ele acontece, ele só pode ser ativado até o dia 9 de maio para a primeira parcela. Depois disso, só vale a partir da segunda parcela. Débitos abaixo de R$ 10 não precisam ser pagos imediatamente e podem ser acumulados para exercícios futuros. Vamos falar agora quanto a prioridades nos lotes de restituição. Quanto à prioridade nos lotes de restituição, a Receita manteve a preferência para quem simultaneamente utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix. A lista de prioridades depois segue a seguinte forma, independente de terem utilizado a forma pré-preenchida e o recebimento por Pix. Contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos, idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de doenças graves, aqueles cuja maior fonte de renda for o magistério, que utilizarem a pré-preenchida e optarem por receber a restituição por Pix e utilizarem a pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por Pix. Então se você utilizar a pré-preenchida e optar pelo recebimento via Pix e utilizar a pré-preenchida ou optar pelo recebimento, ou um ou outro. Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para enviarem suas declarações. A multa mínima para quem atrasar a entrega segue em R$ 165,74. Caso exista imposto devido, no entanto, a taxa pode alcançar até 20% sobre o valor a pagar. Além disso, são cobrados juros com base na taxa Selic, enquanto persistir o atraso. Marcelo, é importante salientar que o prazo está menor e que há uma ampliação no cruzamento de dados, né? Então, todo cuidado é muito pouco ainda na hora de fazer e entregar a sua declaração. Exatamente, Lívia. Aí nós temos que chamar a atenção de todos os trabalhadores para estar atento, não deixar para a última hora, porque
pode acontecer qualquer problema no sistema, porque muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo. Então, se você já tem os documentos aí para fazer, se você vai procurar um contador, então já comece a preparar toda a documentação e faça aí com antecedência. E você fazendo antes também, você vai ter a prerrogativa de receber também antes, se você tiver algo para receber. Então é importante aqui deixar bem claro para os trabalhadores e trabalhadoras, porque às vezes nós brasileiros deixamos tudo para a última hora para resolver. Sim. Então nós podemos ter que antecipar, fazer sem correria para fazer a coisa corretamente. Lembrando que o prazo é menor e a declaração pré-preenchida, ela vai estar disponível a partir do dia 1º de abril. Então, mas isso nada impede que você já separe os documentos que você precisa, porque aí você tem que fazer a checagem, né? Ver se está tudo correto com relação ao que está declarado, o que você gastou, enfim. Lívia, falando já nisso de declaração, hoje nós temos a notícia aí que o governo federal vai enviar ao Congresso aquela proposta de mudança do imposto de renda, de até R$5.000. Nesse caso aí eu estava lendo a matéria aí, que é a isenção para os trabalhadores que ganham até R$5.000. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na sexta-feira, dia 14, que vai essa semana, na terça-feira, amanhã, vai estar enviando esse projeto de lei aí para que seja aprovado ainda este ano, a tempo de que o próximo imposto de renda 2025 já venha com esse valor. Então será uma vitória muito grande para nós trabalhadores e trabalhadoras que não ganham esses R$5.000, mas nós vamos estar isentos desse pagamento aí do imposto de renda. Então nós vamos ficar aqui na torcida, vamos ver se esses deputados e senadores aí votem logo esse projeto, que é um projeto que a população do Brasil está esperando há anos. Porque nós temos que ter essa consciência que vamos taxar o super rico, não vamos taxar o pobre que ganha aí os seus R$3.000, R$4.000 pagando imposto de renda, sabendo que as grandes fortunas pagam muito menos do que isso. E foi uma promessa de campanha dele também, né, Marcelo? Essa isenção até R$5.000 por imposto de renda. Então o pessoal está esperando aí, ansioso. Exatamente. Mudando de assunto agora do imposto de renda, vamos falar sobre crédito consignado, porque o governo federal lançou a linha de crédito consignado privado, que é voltado para CLTs, ou seja, para aqueles que têm carteira assinada, são contratados por mês, trabalhadores domésticos e trabalhadores rurais, todos que tenham registro em carteira. Os trabalhadores usarão o registro no e-social para ter o FGTS como garantia. Segundo o governo, isso dará acesso a empréstimos mais baratos. A novidade vai estar disponível a todos os que têm carteira de trabalho registrada, é importante salientar isso. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é um universo de cerca de 47 milhões de trabalhadores, além dos trabalhadores contratados por mês. Todo o trâmite ele será feito pela carteira de trabalho digital e será liberado a partir do dia 21 deste mês. O trabalhador poderá requerer a proposta de crédito nas instituições privadas cadastradas, o que inclui todos os grandes bancos, e isso feito por aplicativo. Após o pedido, as ofertas chegam em até 24 horas, segundo o Ministério do Trabalho. O trabalhador escolhe qual deseja e faz a contratação pelo banco. Para isso, o profissional vai autorizar o acesso a dados como nome completo, CPF, a margem do salário disponível para consignação e o tempo de empresa. Em caso de demissão, o desconto será aplicado sobre a rescisão. O trabalhador poderá usar até 10% do saldo no FGTS para garantias e ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão. O crédito não substitui o saque aniversário. Marcelo, nós já adiantamos esse assunto aqui no programa e nós ressaltamos a importância de ter cuidado na contratação desse consignado.
Exatamente, Lívia, porque o Fundo de Garantia, o FGTS, é uma reserva que o trabalhador tem quando ele mais precisa, que é a sua demissão. Vamos citar aqui com uma poupança que nós deixamos lá, nós não podemos mexer enquanto nós não temos o quê? Essa demissão. Vamos falar que nós temos o quê? Nós temos uma situação que é uma reserva, uma poupança para a gente possa utilizar no devido momento da nossa vida. Então é importante aqui todos os trabalhadores aí ter ciência e ter cuidado, não achar que essa liberação eu posso sair pegando aí, porque isso tem consequências. Como é no saque aniversário que nós alertamos os trabalhadores, depois que é demitido não pode sacar tudo seu fundo de garantia por causa dessa pendência, então nós temos preocupação com isso. Sem contar que tem um trecho aqui que fala, né? Em caso de demissão, o desconto será aplicado sobre a rescisão. Então, o valor total da rescisão vai ter o desconto do empréstimo. Exatamente, é essa outra preocupação maior ainda. Então, porque se você está, vamos falar, você está trabalhando aí 4 ou 5 anos, você não tem tanto um fundo de garantia, você não tem muita coisa. Aí se você faz um empréstimo lá, faz a situação aí de 4, 5 mil reais, praticamente a rescisão inteira vai ficar ali, você entendeu? Então, o que seria um empréstimo se torna aí tua reserva, o teu fundo de garantia fica preso nisso, você entendeu? Porque vai descontar, porque senão o banco, a instituição que você fez não vai perder. Exatamente. Então será descontado e aí você vai ficar sem reserva nenhuma. Mas tem algum caso em que seria uma boa opção para o trabalhador? Lívia, sinceramente, não há opção boa. Por que eu falo isso? Porque quando o trabalhador ou a trabalhadora vai procurar essa situação de empréstimo, porque já está enrolado até a cabeça. Porque eu acredito que nenhum trabalhador, em sua sã consciência, que não está em dívida, não tem nada assim que possa levar um empréstimo, vai tirar um empréstimo, vou fazer porque eu quero pegar o dinheiro na mão. Não é isso que acontece. Quando o trabalhador, a trabalhadora procura fazer isso, é porque tem algo aí que está atrasado, tem algo que está pegando dentro da família, eles precisam aí de resolver essa questão. E tendo essa possibilidade de fazer isso, e aí vai acabar fazendo aí, e aí a preocupação é para o futuro, tá? Por isso que nós sempre falamos que as empresas têm que valorizar os trabalhadores, pagar um salário digno para que eles não entrem nessa situação. Mas também temos relatos também de trabalhador e trabalhadoras que ganham bem, Lívia, que ganham um salário aí, bem eu falo, de 15, 20 mil reais e está enrolado, entendeu? Então é isso eu chamo o quê? Falta de planejamento familiar. É você sentar com a sua esposa, com seus filhos e dizer, nós temos isso, nós temos que economizar nisso, nós temos que fazer isso. Então, hoje está faltando planejamento dentro das famílias. As famílias estão gastando mais do que recebem. Aí chega uma hora que a conta não fecha. E aí vai partir para quê? Para consignado, limite em bancos. Tem o banco, eles gostam de liberar R$1.000, R$2.000. Depende do quanto você ganha, o limite maior. E você acaba utilizando esse limite com um juro absurdo, sabendo que a Selic é do jeito que está. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, para tomar essas posições, essas decisões e tomar empréstimo. E aí eu aqui faço até livre uma situação, se você é trabalhador e trabalhadora está passando um momento delicado, se você tem um carro, vamos sugerir aqui, se você tem um carro de 2020, vende esse carro, paga todas as suas contas, dá um passinho atrás, compra um carro mais velhinho, que dá para você andar, não precisa ser 2020, pega 2014, que vai te levar aonde você precisa, e você quita todas as suas dívidas do que você entrar aí com esse empréstimo, porque isso vai ter consequência no futuro. Então, é uma solução rápida que você precisa fazer sem deixar dívidas, entendeu? Deixar dívidas, porque se você fazer uma dívida, até você pode fazer um refinanciamento do teu carro, um 2014, 2015, mas é uma única dívida, não tem várias dívidas. Você quitou várias situações que estavam pendentes. Às vezes é melhor dar um passo para trás e recomeçar, né? Recomeçar, a palavra, Lívia-chave que você falou, recomeçar, tem que trazer esse cenário para sua família, porque muita gente que esconde da esposa, ou a esposa esconde do marido, tem cartão de crédito que compra escondido, o marido não sabe, ou a esposa não sabe, então tá na hora de chegar na mesa e falar, colocar nossas contas abrir o livro, nós precisamos economizar. Então falta isso do trabalhador, da trabalhadora, ter transparência entre os casais aí, para não estar aí se endividando e nem fazendo loucura aí com esses empréstimos.
Tá certo, agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos falar sobre vagas de emprego. Fica aí, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde e participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora temos vagas de emprego para serem anunciadas. É que a Citrojuice, que fica lá em Itajubi, ela está contratando auxiliar de produção, operador de máquinas, analista de laboratório, operador de empilhadeira e operador de balança. Os interessados, eles podem encaminhar o seu currículo de 2 formas: para o e-mail recrutamentoitajobi@gmail.com ou para o WhatsApp 17 99702 7168. Marcelo, a empresa faz alguma exigência para essas vagas? Sim, Lívia, a empresa quer que a pessoa tenha experiência, tá? Comprovada em registro, em carteira, e também esteja disponível também para trabalhar em turno, porque geralmente empresa de suco, ela roda turno, então são 3 turnos, então o trabalhador ele tem que estar aí disponível nos 3 turnos, que é pela manhã, à tarde e à noite. Então, é uma das exigências que eles exigem que o trabalhador esteja disponível, porque às vezes, por que acontece? Você contrata o trabalhador e o trabalhador fala, não se adaptei à noite, então, ou eu não queria trabalhar à noite. Então, se registra, se gasta com o trabalhador, chega na hora de trabalhar à noite e diz que não quer. Então, por isso que já está dizendo aqui que você tem que estar disponível nesses 3 turnos. A empresa, ela oferece ainda transporte para as cidades de Catanduva, Borborema e Novo Horizonte. Então, eu vou repetir aqui as vagas: auxiliar de produção, operador de máquinas, analista de laboratório, operador de empilhadeira, operador de balança. Você que fez aí o curso de operador de empilhadeira através do sindicato, né, seja aqui em Catanduva ou em Itápolis, está aí uma oportunidade de emprego. Mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre o resultado da reunião do INSS, porque no último dia 12 de março, o presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, afirmou aos representantes da União Sindical de Catanduva que deve enviar um representante para a cidade para analisar as condições da agência local e ver o que pode ser feito da forma mais breve possível para corrigir os problemas com a suspensão das perícias. Atualmente, as perícias não estão acontecendo em Catanduva. Os trabalhadores eles são direcionados para Monte Alto, Olímpia, Novo Horizonte e São José do Rio Preto. Um dos motivos alegados seria a falta de aparelhos aí de ar-condicionado ou climatizadores na sala de perícias, o que estaria causando desconforto aos médicos e aos pacientes, inviabilizando os atendimentos devido às altas temperaturas. O Marcelo, que liderou essa reunião, ele vai contar agora sobre a importância desse encontro. Marcelo. Lívia, foi uma reunião muito sim produtiva. Sempre eu chamo a atenção dos trabalhadores que nós temos responsabilidade com a vida deles. Então, e aqui eu quero já agradecer ao presidente Alessandro que nos atendeu, porque ele está de férias, só para o trabalhador entender, Lívia. Ele fica em Brasília, ele estava de férias, mesmo assim ele abriu mão das suas férias ali para nos atender numa reunião, um chamado que nós fizemos, tá?
ali uma videoconferência, onde tinha a União Sindical com alguns sindicatos presentes ali, reivindicando aí a posição para valorizar aí o trabalho nosso e também dos trabalhadores e trabalhadoras. E o que me chama a atenção, Lívia, é raro isso acontecer, isso eu chamo de responsabilidade social do presidente com as pessoas, porque ele é fundamental, porque é através dele que é direcionado ali, que é da aposentadoria de invalidez, aposentadoria normal por tempo de serviço, é o registro dele que tem que fazer. Então ele que dá essa carta. Ele ali saiu das suas férias ali para nos atender, e isso aí é muito gratificante para nós, como representante dos trabalhadores, que tem pessoas comprometidas realmente aí com a atenção, porque o INSS que estão falando aqui são pessoas que estão doentes. Principalmente estão falando de perícias aqui. Então ele nos atendeu muito bem e aqui passamos a situação, como você já adiantou, aqui, Lívia, sobre as perícias da nossa cidade aí que não está sendo feita. Está sendo feita em Novo Horizonte, Olímpia e São José do Rio Preto, tá? E a gente está falando de 19 municípios, não estou falando somente de Catanduva. Tem 19 municípios que precisa e depende disso. Mas quando ele veio trazer essa informação para nós, Lívia, na reunião ele colocou à disposição que tem vários meios e condições que os trabalhadores possam fazer. Inclusive ele nos alertou que as perícias até 180 dias não precisa fazer perícia, só depois de 180 dias que você precisa fazer essa perícia, mesmo que você seja picado o afastamento. Vamos falar, se você caiu, quebrou o braço, o afastamento geralmente demora de 40 a 45 dias. Automaticamente, você fazendo, eles não vão precisar de perícia. Mas vai que acontece outro fato, que você precisa ficar mais 90 dias, você pode fazer, mandar o atestado, tudo certinho, tem que ter lá o CID do médico, a assinatura do médico e o que realmente você foi afastado está sendo. Aí também não precisa fazer perícia também. Somando tudo isso, não pode ultrapassar 180 dias. Então isso pode ser feito aí diretamente aí nos aplicativos. Que é por esse aplicativo aqui, é isso? Exatamente. Inclusive ele já informou pra gente, na sexta-feira, era 19h30, eu estava conversando com ele, estava trabalhando no sindicato e ele estava trocando mensagem comigo, dizendo aí que vai nos dar o apoio para que a gente faça isso acontecer, que os trabalhadores não fiquem aí dependente aí de perícia ou dependente até mesmo falta de informação, porque essa informação que ele nos traz, Lívia, eu não sabia. Entendeu? Então é muito importante que nós vamos estar divulgando na nossa rede social o QR Code, como funciona, e aí vamos ter essa situação resolvida. E além disso, na reunião ele deixou bem claro que vai enviar o seu braço direito para Catanduva nas próximas semanas nós vamos acompanhar, vai ter a sede do INSS, vai tirar foto, vai fazer as verificações que realmente aí o que aconteceu. Inclusive lá nós citamos que já tem solicitação já feita para fazer a reforma do prédio que é necessária, nós sabemos disso. O prédio é próprio do governo federal. Então, essa situação já está no radar dele e ele vai estar enviando essa pessoa aí para dar um apoio para nós. E outro fato que ele também deixou bem claro, ele disse que enquanto ele for presidente do INSS, o posto de Catanduva não será fechado. Como nós já perdemos o Ministério do Trabalho, perdemos agora recentemente a Receita Federal, então ele deixou bem claro, enquanto ele estiver na presidência do INSS, Catanduva não vai perder esse posto aqui do INSS. Receita Federal agora só em Rio Preto? Só em Rio Preto. E aí, Lívia, a outra coisa muito importante que eu tenho que trazer aqui para os trabalhadores e trabalhadoras, que no sábado ele mandou os arquivos, tá? Ele mandou os arquivos tanto do sistema digital do INSS, também ele apresentou também sobre a TestMed, que é esse sistema que a gente podemos aí compartilhar com os trabalhadores e trabalhadoras, que é um QR Code, você vai abrir lá e vai mandar seu atestado, que se o atestado estiver corretamente, questão de semana, já vai estar constando no sistema e vai estar liberando já aí para o pagamento, que nós sabemos que o trabalhador, quando é afastado, até 15 dias a empresa paga. Depois aí
é encostado pelo INSS. Então isso vai ter rapidez aí nesses trâmites aí que não precisa fazer perícia, porque vai ser um tempo menor, porque o tempo maior, tipo assim, uma cirurgia de coluna, vamos falar que precisa mais de 6 meses, aí sim precisa passar por uma perícia. Mas mesmo assim você pode dar entrada para poder já constar no sistema que você precisa de fazer uma perícia e também já começar a contar. Aqui nesse documento, o Atestmed é apenas uma forma diferente de análise de auxílio por incapacidade temporária. É uma tentativa de concessão sem a perícia presencial, mais rápida e menos burocrática, o que evita o deslocamento até uma agência de atendimento do INSS. E os documentos necessários são um documento oficial de identidade com foto e o atestado médico. E aí, através do site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, você já consegue anexar ao requerimento documentos médicos ou odontológicos que indiquem a necessidade de afastamento temporário das atividades laborais por, no máximo, 180 dias. É uma forma aí de agilizar o processo, né, Marcelo? Exatamente. E além disso, tem várias informações aqui importantes. É a mesma coisa que qual é o prazo para agendar a perícia por indicação médica? O prazo é de 30 dias. Se a pessoa não realizar o agendamento nesse período, será considerada a desistência do pedido e o processo será arquivado. Então é muito importante aí, se você solicitou aí uma perícia, você tem até 30 dias, senão será arquivado. Então depois, lá nas redes sociais do sindicato, no site, esse documento aqui vai estar disponível para vocês lerem, né, tirarem as dúvidas, e aí tem o QR Code aqui, que aí vocês conseguem acessar para mais informações sobre o Atestmed. Legal, vamos divulgar para que as pessoas possam agilizar os seus processos, enquanto a questão das perícias também é resolvida aqui, né? Exatamente, então nós estamos correndo atrás aí dessa situação, nós vamos estar aí, qualquer informação diferente aí, nós trazemos aqui para todos vocês. Ô Marcelo, a gente estava falando de vaga de emprego agora e saiu uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviço e Turismo. Você sabia que os supermercados estão enfrentando escassez de mão de obra em 8 das 10 ocupações mais importantes de sua folha de pagamento? São elas, operador de caixa, padeiro, açougueiro, embalador, repositor de mercadorias, atendente de loja, vendedor, auxiliar de serviços de alimentação. Essas funções são consideradas mais técnicas, portanto, elas exigem alguma qualificação. Um problema atualmente para as empresas. Em casos extremos, a falta de mão de obra levou ao adiamento da inauguração de novas lojas, segundo divulgou a Associação Paulista de Supermercados. E aqui, quando fala na questão de padeiro, as padarias, confeitarias sempre bateram muito nessa tecla da dificuldade de encontrar mão de obra, né? Exatamente, porque tem que ser uma mão de obra qualificada. Como você já disse aqui, são situações aqui, Lívia, que a gente devemos ter aqui pontuar, porque um operador de caixa não é simplesmente uma pessoa que vai lá, só pega o produto e registra, não. Tem que ter uma responsabilidade até de como atender o cliente, porque o atendimento é tudo. O atendimento, porque tem pessoas no caixa e não se dá um bom dia, tá com a cara fechada, então você fica assim até constrangido passar no caixa de mercado, que nós estamos falando aqui de Catanduva. Então, precisa ter pessoas preparadas, independente, infelizmente é isso que nós temos que ter, independente aí da situação que você está vivendo na sua casa, você tem que estar com um sorriso ali, principalmente lidando com o público. Então, são coisas assim que precisa, atendente é a mesma coisa, em qualquer outro lugar. Você tem que estar sempre sorrindo, independente da situação que você está vivendo. Por isso que as empresas também precisam pagar um pouquinho a mais aos trabalhadores, precisa se sentir também feliz, valorizado. Nós falamos sobre empréstimo no bloco anterior, é exatamente isso, porque se uma pessoa se sente parte do mercado, parte de uma empresa, ela se sente até mesmo como dono, eu vou atender como fosse meu.
Então, por isso que é importante aqui, por isso que essa falta aqui, Lívia, não é só falta de qualificação, é falta também de pessoas preparadas. Valorizadas, você entendeu? Fala assim, você vai ganhar isso aqui, mas você vai te preparar para o mercado. Não é pegar uma pessoa e falar, vai e atende. Você tem que preparar. Então, a empresa tem que passar para os trabalhadores contratados a forma que tem que ser feito. Isso não é do dia para a noite, não. Tem que ser um treinamento de fato. Investir em bons salários, valorização profissional, treinamentos, né? E oferecer benefícios, fazer com que a pessoa se sinta mesmo motivada a trabalhar. É isso que a gente não tem percebido. Nós precisamos de motivação. Motivação é uma situação que dá rendimento para a empresa. Trabalhador motivado é rendimento para a empresa. Por isso, quando a gente falamos aqui, quando você abre uma vaga de recrutamento interno para um cargo superior e você usa o próprio trabalhador que já está ali, que é o prato da casa, você incentiva, motiva os outros, assim, fulano chegou até o cargo de gerência ou supervisor, eu aqui posso também chegar também, então vou me esforçar mais. Mas quando você vem lá, tem oportunidade, você traz de fora e não valoriza a pessoa que está dentro da empresa, isso chama desmotivação. E um trabalhador desmotivado, ele não vai render a mesma coisa do que a pessoa motivada. Então, as empresas têm que analisar esse contexto antes de fazer qualquer contratações aí e não valorizar o seu trabalhador que está dentro da empresa. E aí, falando de mão de obra, Marcelo, queria saber como é que estão aí os preparativos para as negociações desse primeiro semestre. Lívia, nós já estamos aqui preparados para a negociação, falando em nome também da nossa federação, que eu sou o negociador estadual. Nós já estamos preparados, sabemos que as negociações desse primeiro semestre já começa com 7 setores, com o setor de carne, bebidas, doces e conserva, frios, ração balanceada, suco concentrado, usina de açúcar e também suco concentrado Cutrale. Então, nós já estamos preparados, já entregamos a pauta do setor de carne, porque a database é abril, já está aí. Então, nós já entregamos aí a pauta e já vamos começar a se movimentar. A agenda da semana, para nos acompanhar aqui, Lívia, nós temos aqui a Assembleia de Abertura de Pautas aí, de montagem de pauta 2025. No setor de carne, dia 19/3, quarta-feira, em Taquaritinga, tá? Na empresa JBS. No setor de usina de açúcar, no dia 20, Araraquara, empresa lá aí do Grupo São Martinhos, usina Santa Cruz. E um evento Março Mulher será no dia 20/3, em Jaboticabal. O Sindicato da Alimentação de Jaboticabal está fazendo aí, lá no Hotel Recreio São Jorge. Então, vamos estar aí prestigiando esses eventos essa semana. E quero dizer a você, trabalhador e trabalhadora da nossa base, que essa semana será publicado, Lívia, o nosso edital de convocação para as assembleias na porta das empresas. Então, você que trabalha no ramo da alimentação, nos setores de bebidas, carne, doces e conserva, frios, ração, suco concentrado e usina de açúcar, prepara aí que vamos fazer a maratona aí de assembleia nas empresas aí. Então será divulgado essa nossa agenda e você será o primeiro a saber. Tá certo, então. Agora a gente já se prepare porque vem bastante notícia por aí. Agora a gente faz um breve intervalo, mas a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O
programa A Voz do Trabalhador já está de volta e agora a gente vai falar de um assunto muito sério, que é a saúde mental. O Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida dos trabalhadores e das empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. Os dados mostram que no último ano, os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca visto antes. Na comparação com o ano anterior, as 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. De acordo com psiquiatras e psicólogos, isso é reflexo da situação do mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia, entre outros motivos. Em 2024, foram 3,5 milhões de pedidos de licença no INSS, motivados por várias doenças. Desse total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. No ano anterior, foram 283 mil benefícios concedidos por esse motivo, ou seja, um aumento aí de 68% e um marco na série histórica dos últimos 10 anos. O número ainda traz a lista de doenças de saúde mental que mais geraram concessão de benefícios por incapacidade temporária. E o burnout, por exemplo, não está nessa lista. No ano passado, foram 4 mil afastamentos por esse motivo. Os especialistas explicam que o número tem relação com a dificuldade do diagnóstico. Marcelo, esses números eles mostram como a pressão no trabalho, essa pressão ela pode levar ao adoecimento, né? Exatamente, Lívia. Por isso que nós batemos muito nessa tecla aí das pressões. Eu sei que as empresas elas têm metas a ser cumpridas e muitas vezes as metas não são... O trabalhador ele não faz isso acontecer sozinho. Isso depende de matéria-prima, depende de condições, depende de várias coisas. Mas quando essa meta vem, e às vezes é uma meta elevada, a gerência, os supervisores, coordenadores sempre cobram dos trabalhadores. Isso gera uma pressão muito grande, que é produção, metas, e isso pode deixar os trabalhadores doentes, porque realmente isso acontece. Só que, Lívia, que sabemos que a responsabilidade sempre foi e será das empresas com a vida dos trabalhadores. Mas agora um projeto de lei 14.831 de 2024, que atualiza as normas regulamentadoras que é NR1, que estabelece regra para promover saúde mental dos trabalhadores. Então agora é lei que os trabalhadores, que as empresas sejam responsabilizadas pela saúde mental dos trabalhadores. Vai entrar o quê? Em vigor agora, no dia 26 de maio, tá? E tem algumas regras aqui, Lívia, que eu vou até trazer aqui para os trabalhadores entender. Que esse projeto de lei, que foi aprovado de 2024, incentiva as empresas a adotarem políticas de promoção de saúde mental. Criar o certificado de empresa promotora de saúde mental. O certificado é voluntário e pode ser um diferencial competitivo no mercado, tá? Obriga as empresas a implementar medidas para promover a saúde mental dos trabalhadores a partir de 26 de maio de 2025. Então, já está batendo na porta. Incluir avaliação e gestão de risco psicossociais no ambiente de trabalho. O que as empresas devem fazer? Identificar e gerenciar os riscos, implementar as ações como reorganizar o trabalho, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, promover um ambiente de trabalho saudável, realizar ações contínuas de monitoramento e ajuste conforme a lei, tá? É um projeto de lei que foi aprovado, então
Com certeza, Lívia, o Ministério do Trabalho vai fazer uma portaria específica para isso. Nós acreditamos que isso deve vir quanto antes aí, para até regulamentar algumas coisas aí, deixar bem claro, porque está muito em aberto. Tem que colocar já pontualizações aí da responsabilidade das empresas. E a saúde mental, ela passa a integrar os relatórios de risco ocupacional. Então, é algo bem sério, essa atualização da NR1, ela vem para deixar claro a responsabilidade das empresas aí no combate ao estresse, ao assédio e à carga mental excessiva. E como é que o sindicato vai poder ajudar, Marcelo? Lívia, nós já temos uma ferramenta, juntamente com a Rede Suco, tá? Uma ferramenta que chama Oficina de Saúde dos Trabalhadores. Nós colocamos à disposição das empresas que queiram aí trabalhar conosco, tá? Sobre a saúde dos trabalhadores, a mental, a gente precisa disso, é um trabalho que a rede já vem fazendo há algum tempo, e com essa lei agora, nós vamos colocar à disposição, inclusive nós vamos preparar, Lívia, os nossos diretores para entender como funciona essa oficina, para também estar aplicando aí dentro das empresas aí que elas nos convidar para fazer esse trabalho, porque nós estamos preocupados realmente com a saúde do trabalhador. Não adianta as empresas aí ter o seu trabalhador quando pensar que eles estão nessa fase aí de doença aí mental, demitir um funcionário. Por isso que é importante o Ministério do Trabalho aí, até junto ao Ministério Público do Trabalho, fazer uma portaria aí bem concreta para impedir até as demissões nesse sentido, porque nós sabemos aí que as empresas demitem os funcionários, às vezes não se passa nem por uma psicóloga, não passa por uma situação como ele está vivendo, porque quando você trabalha, um funcionário trabalhando na empresa, um trabalhador, ele é demitido, a empresa responsável, ela precisa saber como é que está a vida do trabalhador, tanto física, tanto mental. Às vezes você coloca um trabalhador demitido aí fora da empresa, sem estrutura nenhuma. E por isso que a gente vê várias situações aí de problemas mentais, depressões e pessoas se matando, certo? Então isso a gente precisa, as empresas, ter responsabilidade, fazer uma autoavaliação antes de fazer um desligamento de um trabalhador e de uma trabalhadora. Inclusive, Lívia, tem trabalhador que trabalha 30 anos dentro de uma empresa, o supervisor chega lá e fala, ó, sobe no RH, chega lá, você está demitido. Não tem uma preparação. Porque você não está 30 dias, não é 3 meses, não é 3 anos, é 30 anos. É sua vida inteira até ali. Acho que as empresas têm que começar a preparar, criar um programa de preparação dessas pessoas mais velhas que estão dentro da empresa, que ele já fala que não está rendendo mais, mas eles precisam se preparar. Porque uma pessoa que trabalha 30 anos dentro da empresa, alguém não pode dizer que ela não serve mais, que ela tem uma história lá dentro. Tá? Então isso pode afetar também a vida do trabalhador, porque já pensou se você tem 30 anos, você está rendendo dentro da empresa com todo o gás, de repente você é demitido sem saber o porquê? Isso fica muito ruim, isso pode adoecer o trabalhador, a trabalhadora. E às vezes na hora que a pessoa mais precisa, né, ela está doente, ela está com algum problema de saúde mental, emocional, aí ela é demitida, acaba fazendo com que essa doença, esse problema, ele fique pior. Exatamente, e muitas vezes o trabalhador que está com esse tempo de 25, 30 anos de trabalho aí, não está nem aposentado ainda. Então, falou assim, como que a minha idade que eu estou aqui, aonde vou arrumar um emprego? Você entendeu? Por isso que a empresa, que é responsavelmente social, ela é responsável, ela tem que fazer esse planejamento, essa programação aí, Lívia, para não colocar aí trabalhadores vulneráveis aí numa situação desagradável. E uma forma de ajudar aí a cuidar da saúde do trabalhador é o fim da jornada 6x1. E uma nova pesquisa realizada pela agência de dados Nexus revelou que a maioria dos brasileiros apoia a redução de trabalho de 44 horas semanais. O resultado foi apontado na pesquisa Os Brasileiros e a Jornada de Trabalho e mostra que 65% dos trabalhadores brasileiros entre 25 e 40 anos apoiam a redução de jornada, 27% são contra a mudança, 5% não são favoráveis, nem contra e 3% não souberam opinar.
A pesquisa revela que o percentual de pessoas que apoiam a redução da carga de trabalho cresce consideravelmente entre os mais jovens. 76% dos entrevistados entre 16 e 24 anos apoiam a medida. O percentual cai um pouco entre o perfil de 42 a 59 anos e entre os brasileiros com 60 anos ou mais. Sobre o impacto na produtividade, 55% dos brasileiros entrevistados acreditam que a redução da jornada de trabalho aumentaria a produtividade, enquanto 20% acham que diminuiria. Lívia, vou chamar a atenção aqui dessa pesquisa. Eu acredito que 27% são contra. Pode ter certeza que eles estão preocupados com o salário. Redução de salário. Redução de salário. Mas, inclusive, quero deixar bem claro, é a pauta da nossa negociação agora, tá? Para nossas negociações, o fim da jornada 6x1, independente da lei ou não, nós queremos fazer essa redução. Então, deixar bem claro que a redução que nós estamos falando da jornada é sim redução de salário. Vamos citar aqui, vamos fazer o famoso 5x2, trabalhar 5 dias e folgar 2, é sem redução de salário. Você não vai ter prejuízo nenhum do seu salário. Deixar bem claro isso para os trabalhadores ter ciência do que nós estamos buscando. Nós não queremos prejudicar nenhum trabalhador e tampouco as empresas. As pesquisas dizem que aumenta a produtividade quando você tem maior descanso. Então é isso que nós vamos buscar. E aí agora na porta das empresas isso vai ser bastante falado, né, Marcelo? Exatamente. Bom, mudando de saúde mental, redução de jornada, vamos falar de economia, porque começou a valer a isenção do imposto de importação para diversos alimentos. A medida foi oficializada pela Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, carnes desossadas de bovinos congeladas, o imposto passou de 10,8 para 0. Café torrado não descafeinado, exceto o café acondicionado em cápsulas, passou de 9% para 0. Café não torrado, não descafeinado em grão, passou também de 9% o imposto para 0. Milho em grão, exceto para semeadura, o imposto era de 7,2%. Outras massas alimentícias não cozidas nem recheadas, nem preparadas de outro modo, o imposto caiu de 14,4% para 0. Bolachas e biscoitos passou de 16,2% a 0. O azeite de oliva extra virgem passou de 9 para 0. Óleo de girassol bruto passou de 9 para 0. Outros açúcares de cana caiu de 14,4% para 0. Preparações e conservas de sardinhas inteiros ou em pedaços, exceto os peixes picados. O imposto foi reduzido de 32% para 0. Em relação à sardinha, a Câmara de Comércio Exterior estabeleceu zerar a alíquota dentro de uma cota estabelecida de 7,5 toneladas. Será que agora vai? Lívia, agora nós precisamos ter um bom senso aí da parte dos governadores, tá? Porque esses impostos aí foram federais, que foi retirado, tá? Deixar bem claro que falta aí agora aí o SMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço, que é o Estado. Então, a cesta básica precisa ser zerado aí, mas sim, os governadores têm que tomar essas atitudes. Alguns governadores já tiraram, e outros estão analisando. Então, deixar bem claro aí que o ministro também lembrou nessa decisão que é anunciada, que enquanto os outros estados estão estudando, alguns estados já aderiu já a essa situação. E levando isso, quer dizer o quê? A inflação ela vai diminuir, nós provavelmente deveria comprar mais barato todos esses itens que foi anunciado aqui. Vamos ver até que ponto vai abaixar esses valores no mercado onde a gente vai comprar. Porque aqui os impostos foram retirados.
Vamos ver se isso vai ser repassado aí para o supermercado, onde nós vamos ter que ir lá comprar e verificar se esse aí vai ter esses descontos aí ou vai diminuir os valores. Ou se eles vão achar uma outra forma de manter o preço igual ou maior, porque tem outra coisa que incide, enfim. E aí acaba ficando elas por elas. Mas aí, Lívia, o governo federal, principalmente, eles precisam aí colocar alguém para fiscalizar. Porque não adianta, já baixou, já está aqui a informação, então precisa aí que seja alguém atuar se alguém não fizer isso acontecer, porque não vai adiantar se te retirou. Aqui chegou até 32%, aqui 32,2%. E se chegar a não abaixar nada no mercado, tem alguma coisa errada, isso precisa ser penalizado. Exatamente. E aí, falando em valores, né, impostos, preços, vamos falar de inflação. A inflação oficial do Brasil ganhou força e atingiu 1,31% em fevereiro, ante alta de 0,16% apurada no mês anterior, mostraram os dados publicados pelo IBGE. Influenciada pelo aumento de 16,8% das tarifas de energia elétrica residencial. A variação do IPCA é a maior para o mês desde 2003. Alinhada com as expectativas, a taxa de 1,31% é a maior para o mês desde 2003, né? E no ano passado a variação foi de 0,83%. Já na comparação entre todos os meses, a inflação é a mais elevada desde março de 2022. A inflação dos alimentos e bebidas foi de 0,7% em fevereiro. A taxa, que representa uma desaceleração ante a variação de 1,07% registrada em janeiro, foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que teve uma alta de 0,79%. E aí os grandes culpados, né? O ovo de galinha teve uma alta de 15,4%, e o café moído 10,8%. Por outro lado, a batata inglesa, o arroz e o leite longa-vida tiveram os preços mais baixos do que os registrados no mês anterior. Nós precisamos fazer aqui uma avaliação, que todos os trabalhadores e trabalhadoras entendem, e a população em geral. Nós precisamos estar atento com a inflação, que seria o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, pois esse índice é que nos baseamos para as nossas negociações agora do primeiro semestre. Então, deixa bem claro aí que a inflação que nós utilizamos como base, deixa bem claro como base dos últimos 12 meses para a nossa negociação. Isso significa que vamos buscar aí aumento real, porque hoje o INPC acumulado de fevereiro está 4,87%. Então, foi o último registrado agora em março. Então, o INPC será publicado dia 11 de abril, que é referente ao mês de março, que é a data base que vai esse valor para a carne. E para os demais outros setores, a publicação será dia 9 de maio, tá? Que é referente a abril. Então, nós vamos estar atentos aí sobre esses valores. A nossa referência, Lívia, como data base, que é do setor de carne, vai sair no dia 11. Então, enquanto isso, nós não temos um parâmetro ainda para as nossas negociações. Nós podemos até sentar com o patronal para reivindicar outros pontos, inclusive o 6x1, o fim do 6x1, mas nós só vamos saber do número aí só depois do dia 11 de abril. E os demais aí de setores somente depois do dia 9 aí de maio, que nós vamos estar sabendo qual o valor. Vale lembrar que todos os trabalhadores e trabalhadoras que nós não temos lei que obriga as empresas a aplicar o aumento do INPC, da inflação. Não há lei para isso. Então, quem busca esse valor, e nós sempre buscamos além da inflação, é o sindicato. E por que nós pegamos isso como base? É onde vai, Lívia? É o aumento dos produtos. Então nós pegamos e sabemos que esse valor não é o correto, tá? Sempre eu digo nas assembleias, no programa também, que a inflação hoje ela está muito maior do que as 4,87. Diga de passagem, quem vai no mercado sabe os valores que estão aí. Mas como é um órgão do governo, que é o IBGE, que informa sobre isso, então nós baseamos sobre isso para as nossas negociações.
Então, deixar bem claro aí que nós vamos lutarmos para uma inflação aí, não somente inflação, mas também com aumento real aí para os trabalhadores. Mas deve permanecer mais ou menos nesse patamar. Exatamente. Vocês esperam? Esperamos, siga diminuindo esses valores aí que já foi zerado aí. Vamos ver se a gente consegue aí uma inflação baixa, que nós podemos também ter um aumento real maior. Porque a inflação alta, a dificuldade de aumento real é maior por causa do número, tá? Tá certo, então. Então, a gente encerra o nosso programa por aqui. Foi muito bom contar com a sua companhia, com a sua audiência, e eu já deixo o convite para o programa da próxima semana. Obrigada, ótima semana e boa noite. Ótima semana a todos, uma boa noite. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Que Deus